Boa noite. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um. Seja bem-vindo. O meu nome é Diego e hoje eu estou aqui representando o Pró Social Taboca, né? Para mim é uma honra poder estar aqui, né? E seja bem-vindo. Reúne aí o pessoal da sua casa, pegue a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, hoje a gente está com o tema Deus é bom, mas por que tantas coisas ruins acontecem? Né, é uma pergunta que eu já me fiz, eu creio que, né, vocês aí na sua casa também já fez, né? Porque o Senhor ele é bom, ele é misericordioso, né? E a misericórdia dele dura para sempre. E para a nossa meditação aqui hoje, nós vamos meditar no texto de Mateus 14, a partir do verso 22, que fala assim para nós essa noite. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém. Glória a Deus. Né? Só até aqui. Meus queridos, isso aqui é uma passagem, né? Uma mensagem que diversas vezes eu já ouvi, né, sendo ministrada, eu já li diversas vezes, mas o Senhor tem algo para tratar conosco aqui nessa noite em cima dessa breve mensagem, simples mensagem, né? Para nós entendermos aqui um pouco melhor, né, quando Jesus ordena aos discípulos que entrassem no barco, né, para que eles passassem para outra banda, a gente vai pegar aqui no início do capítulo 14 para a gente procurar entender o que estava acontecendo ali, né? E a palavra de Deus vai nos falar que ali naqueles tempos João Batista se encontrava encarcerado, ele se encontrava preso, né? E Herodes Antipas mandou que ali matasse João Batista, né? Que o degolassem. E então essa má notícia chegou até os discípulos e chegou até Jesus essa má notícia, né? E aqui no verso 13 fala então que quando eles ouviram essa notícia, eles se retiraram, né, para um lugar reservado, para um lugar deserto, né, para a fim de que eles ficassem ali, né? Eles perderam um ente querido, né, alguém que eles amavam tanto, né, João Batista, uma triste notícia, né, que sem motivo algum, né, teve a sua vida ceifada, né, e eles procuraram ir ter um lugar reservado ali para, né, para que pudesse ali conversar, né, para passar aquele momento ruim, aquela notícia ruim ali, né, mas só que a Bíblia vai nos falar também que o povo, ouvindo que eles iam para aquele lugar deserto, o povo se antecipou, né, e o povo foi e chegou na frente de Jesus e dos discípulos. Quando eles chegaram naquele lugar que eles acharam que está deserto, o povo já estava ali aguardando a chegada deles,
né? A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus começou a operar maravilhas ali, operar milagres no meio do povo ali, né? Curando, anunciando o reino de Deus para aquele povo. E ali então a Bíblia nos fala que começou a entardecer, chegar à tarde, os discípulos o que? Eles falaram, Senhor Jesus, vamos que despedir esse povo, vamos despedir o povo para que eles vão para uma aldeia mais próxima, que eles busquem alimento, que eles ali busquem, né, agasalhos, porque está esfriando, né, que eles vão, despede a multidão. Mas o Senhor Jesus falou que, olha, não é mister que eu despeça desse povo, né? Dá a vocês a eles de comer. Eles falaram, mas Senhor, como que nós vamos dar a eles de comer? Sendo que nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. Né? E o Senhor então pediu o quê? Então traga-me o alimento. E o Senhor ali, ele consagrando o alimento, dando graças ao Senhor, né? Dando graças a Deus, ele alimentou aquela multidão, que eram mais de 5.000 pessoas. Aleluia, glória a Deus, né? Então, ali, a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus mandou que os discípulos servissem a multidão, ele serviu, a multidão ficou saciada, e sobrou 12 cestos ainda cheios de pães e de peixes. Né? Eles recolheram ali e sobrou ainda 12 cestos cheios ainda dos pedaços que sobraram. Né? Então, logo depois dessas maravilhas, né? Dessa multiplicação, a Bíblia fala que a primeira multiplicação dos pães, o Senhor Jesus mandou o quê? Que os discípulos, então, entrassem no barco e passassem para a outra banda do lago, né? Então, meus queridos, o que eu queria frisar aqui neste momento, igual a gente leu aqui a partir do verso 22, que eles foram, então, que eles foram surpreendidos por uma forte tempestade. Sabe o que me chama muita atenção? Que os discípulos ali, eles caminhavam com Jesus, eles estavam com Jesus diariamente, né? Eles viam maravilhas, milagres ali acontecendo, sendo operados, né? Ali eles presenciaram o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia também nos fala que o Senhor Jesus, ele anunciava, né, o reino, a palavra do reino de Deus, e curava os enfermos. Então, creio eu que muitos milagres aconteceu ali, né? Naquele momento de tristeza dos discípulos, né? Aquele momento que eles receberam aquela notícia triste, né? Da perda de João Batista. Então, né? Mas só que os discípulos, eles estavam tão entristecidos, eles estavam tão assim remoendo aquilo, né? A morte de João Batista, a injustiça, aquilo que eles estavam vivendo, né? A ponto de eles, poxa vida, nossa, não é possível que nem neste momento tão difícil nós possamos ficar sossegados, tranquilos, ao menos esse dia, né? Esse dia de luto, né? Mas só que Jesus, ele não tem momento ruim para operar maravilhas, meus amados. Né? Porque muitas das vezes, quando nós estamos ali passando por provações ou passando por momentos difíceis, a gente chega a acreditar, né? Não que não seja o caso dos discípulos lá naquele tempo, mas nós, trazendo aqui para o nosso meio hoje, nós chegamos a acreditar que não tem dor pior, que não tem problema maior, né? Que o problema maior é o meu, que a dor maior que está sentindo sou eu, né? Mas aqui o Senhor Jesus, ele fez diferente, né? Mesmo ali, né, com aquela notícia triste, creio eu que o coração dele entristeceu muito, mas, né, ele ali viu ali também que o povo que ia, né, ali à procura dele, ao encontro dele, o povo estava necessitando também, né, da cura, o pessoal estava necessitado ali de salvação, né? E maravilhas aconteceram ali naquele meio, né? E os discípulos ali meio que na tristeza não viu, não compreendeu com o coração. Né? Creio eu que estava com o coração meio fechado, apertado, né? Um coraçãozinho apertadinho por causa da má notícia que eles receberam. Então o que? Jesus ali vendo aquele momento dos discípulos, né? Aquela dor, aquela angústia, o Senhor Jesus então falou assim, olha, então entre para o barco, né? A palavra fala que Jesus ordenou, ele não pediu, ele não sugeriu, ele ordenou, ele mandou, entre no barco e passe para a outra banda, né? Enquanto o Senhor Jesus começou a despedir a multidão, né? Então a Bíblia fala que os discípulos obedeceram, entraram no barco e iniciaram ali a viagem, né, de a travessia para outra banda, enquanto o Senhor Jesus, ele despedia a multidão,
Creio que o Senhor Jesus ele despediu da multidão ali com zelo, com carinho, né? E a Bíblia nos fala também que após ele ter despedido da multidão, ele subiu no monte para orar, né? Então, meus amados, também ali com os discípulos, né, a caminho da outra banda, veio uma forte tempestade e os alcançou, né? Eles foram ali surpreendidos por uma forte tempestade. Veja bem, meus queridos, que não é porque eu sou servo do Senhor que eu não vou passar, né, por provações, não é que eu não vou ser atingido por tempestades, né? Ali os discípulos, sendo servos de Jesus, caminhando lado a lado com o Senhor Jesus, debaixo da ordem do Senhor Jesus, eles foram surpreendidos por uma tempestade, né, no meio dessa viagem, né? Só que lá em Marcos, no Marcos 6, 48, né, Mateus não fala, mas Marcos falou, né? No capítulo 6, versículo 48, que o quê? E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e aproximou deles andando sobre o mar. Então o que? O Senhor Jesus, vendo ali que ele estava de tardezinha, o que eles estavam passando, que eles foram ali surpreendidos pela tempestade, que a tempestade varria o barco deles de um lado para o outro, o Senhor Jesus estava lá no monte, meus amados, e o Senhor Jesus via aquilo que eles passavam, né? Mas o que me chama a atenção, por que será que o Senhor Jesus foi ao encontro deles somente na quarta vigília da noite, né? Na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes a gente quer a resposta para ontem, né? A gente quer a resposta imediata, né? E ali quando a tempestade alcançou os discípulos ali, né, fala que no verso 24 aqui do livro de Mateus, que o barco estava no meio do mar e foi açoitado pela onda, né? E era chegada já à tarde, era de tardezinha que a tempestade pegou eles. Então o Senhor Jesus no monte orando, ele viu o que estava acontecendo, né? Então o que nos cabe a fazer, meus amados? Talvez que a gente está vivenciando, né, um momento complicado, um momento que a gente olha, vê e chega a desesperar porque parece não ter solução. O que nos resta é orar, né? A gente está vendo uma situação complicada, a gente está vendo a tempestade, mas o que nos resta fazer é orar, porque no momento certo o Senhor Jesus ele vai vir andando por sobre aquilo, né, que tem te afrontado, né? Porque ali naquele momento o que estava afrontando o grande problema dos discípulos era o mar, eram as fortes ondas ali que açoitavam e varria o barco de um lado para o outro, né? Mas a Bíblia nos fala que Jesus veio andando. O Senhor é maior do que os seus problemas, meus amados, creia, e Ele vai resolver no momento certo, porque tudo, meus amados, nessa vida tem um propósito, né? E o propósito de Deus é o quê? É buscar aquele que havia perdido, é salvação, né? E nós vamos entender isso logo ali na frente, né? E a Bíblia fala então que Jesus ele veio o quê? Andando sobre o mar, né? Agora veja bem, meus amados, quando a Bíblia fala sobre a quarta vigília, os judeus eles dividiam a noite em 4 vigílias, né? De 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6 da manhã, né? E era exatamente esse horário, de entre 3 às 6 da manhã, que Jesus veio ao encontro deles por cima das águas, né? E já não bastasse, né, ali desde de tarde, ali o barco sendo açoitado, o vento contrário, né, e eles remando contra o vento, tentando sair da forte tempestade, e o vento fazendo aquilo que bem entendia com eles, jogando eles de um lado para o outro, eles corriam um risco iminente de vida ali, né, corriam o risco de morrer ali, também durante o barco, já entristecido com o que tinha acontecido com João Batista, né, como se não bastasse, eles foram surpreendidos por essa forte tempestade. Veja bem, então quando Jesus ele vem então sobre o mar, era de noite, de madrugada, e a Bíblia nos fala que ele já estava ali assustado, com medo, aí eles teve mais medo ainda quando viu Jesus vindo por sobre as águas, né? Então o Senhor Jesus ele gritou imediatamente: olha, não temas, sou eu, né, meus amados? Agora veja bem, você ali em alto mar, né, com um barquinho ali sendo varrido pelas ondas, né, em escuridão, imagino eu que não estava naquele lugar, pensa que não, você já com medo, aí você vê um homem caminhando sobre as águas,
A Bíblia fala que ele teve muito medo. E se fosse eu também teria muito medo, né? Mas a Bíblia fala que Jesus gritou e Pedro ele não tinha certeza que era Jesus porque ele fez uma pergunta: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita-me que eu vá até o Senhor por sobre as águas. Né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus falou o que com Pedro? Olha, vem, só falou vem. Né? E Pedro imediatamente ali, né, saiu do barco e ficou em pé sobre as águas. Vamos pausar Pedro aí. Vamos deixar Pedro um pouquinho sobre essas águas aí, meus amados. Agora vamos olhar para dentro do barquinho. Eu fico imaginar como que aqueles 11 discípulos não ficou ali. Poxa vida. Né? Ali meio com medo, aquela incerteza, aquele negócio estranho, mas o que os olhos dele conseguiam ver era Pedro em cima da água. Pedro se posicionou, ele ficou em pé em cima das águas. Ali, né, depois da palavra que o Senhor Jesus, né, ali liberou para ele, vem. E Pedro obedeceu e foi. Né, meus amados, agora, por um instante, você aí na sua casa, eu aqui, eu, Diego, eu vou tirar Pedro, eu vou me posicionar no lugar de Pedro. E você aí na sua casa, você se posicione no lugar de Pedro. Veja bem, o Senhor Jesus falou, vem, você usou na fé, assim como Pedro, e foi, e ficou em cima das águas. Agora, olha para dentro daquele barquinho onde que estavam ali os 11 discípulos, né, os 11 irmãos ali que caminhavam lado a lado com Jesus, que caminhavam ali com Pedro. Olha lá para dentro desse barquinho agora. Agora esses 11 discípulos você vai retirá-los. Agora você vai pôr as pessoas em quem você tem confiado. As pessoas em quem você tem caminhado. As pessoas que você tem contado seus sonhos. É essas pessoas do seu dia a dia, do seu convívio. Coloca elas lá agora dentro do barquinho. Né? A Bíblia não fala o que os discípulos ali, da forma que eles se expressaram, o que eles falaram com Pedro, se eles, né, animaram Pedro, se eles desanimaram Pedro. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que Pedro sentiu medo, porque o vento era contrário e o vento era forte. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento contrário. E a Bíblia fala que ele sentiu medo. Imediatamente ele clamou ao Senhor Jesus: Senhor, salva-me. E o Senhor salvou. Agora, vamos soltar aqui o play, né? Soltar o pause aqui para que nós tiramos Pedro, nos colocamos lá no lugar de Pedro, para nós começarmos a caminhar em direção ao Senhor Jesus por sobre as águas. E essas pessoas que a gente colocou dentro do nosso barco, será o que eles vão falar? Será que eles vão nos encorajar? Ou será que eles vão falar assim, olha, ele não vai muito longe? Ah, mas eu quero ver a hora que ele cair. Ah, mas não vai demorar. Veja bem, meus amados. Será em quem que nós temos confiado? Será que as pessoas que nós temos confiado têm nos encorajado? Ou têm lançado palavras que irá nos amaldiçoar? Palavras que irá nos fazer fraquejar? Né? Porque Pedro ali, ele caminhando por sobre as águas, ele teve a sensação de perder o chão. Uma queda, meus queridos, a gente, né? A queda a gente mais ou menos projeta o corpo para receber essa queda. Eu estou caminhando em cima de uma coisa, eu perco o equilíbrio, eu projeto o meu corpo, né? Para que eu venha cair. Mas e quando eu perco o meu chão? Veja bem, eu vou lá no fundo. E Pedro ali, a hora que ele teve medo, meus amados, porque eu imagino quando Pedro viu ali que ele não ia mais, ele clamou o Senhor Jesus de imediato. Né? Assim tem que ser a nossa vida, a gente tem que clamar o Senhor de imediato. A hora que a gente vê que a gente vai cair ou que vai perder o chão, assim como Pedro, porque Pedro, se ele esperasse frações de segundo, ele ia estar imergido ali na água. Como que ele ia clamar o Senhor? Ali no fundo do poço, com aquele mundo de água ali encobrindo ele, não ia ter como. Né? Mas ele clamou ao Senhor de imediato. Que assim sejamos nós. Né? A Bíblia fala que o Senhor pegou Pedro pelo braço, levantou Pedro, e o que me chama muita atenção aqui, repreendeu Pedro. Falou, olha, por que duvidaste ao homem de pouca fé, de pequena fé? E aqueles 11 que ficou lá dentro do barquinho? Né? Ou seja, muitas das vezes nós nos posicionamos
a estar fazendo algo. E talvez pessoas lá atrás não fazem, né? Não se posiciona. Mas quando a gente vai fazer, fica, né, ali nos julgando, querendo, né, falar, ah, por que fulano faz assim, por que não faz, né? E às vezes a gente se entristece. Eu não sei se Pedro se entristeceu, a Bíblia não fala. Mas a gente tem que se alegrar. Porque quando Pedro foi repreendido, foi para crescimento de Pedro. Né? Pedro viveu grandes maravilhas. Né? A fé de Pedro cresceu ali naquele instante. Eu, se fosse aqueles 11, eu tinha ficado envergonhado. Né? Não sei o que aconteceu, não sei se eles ficaram. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus pegou a Pedro ali pelo braço, pegou Pedro e falou, olha, por que duvidaste, homem de pequena fé? E foi e entrou no barco com Pedro. Né? Veja bem, os servos do Senhor passando por tão grande tribulação, por tão grande tempestade. Mas por quê? Por quê? O Senhor sendo bom, mas por que essa tempestade o surpreendeu? Mas por que tal coisa ruim aconteceu? Né? Aqui no verso 32 e 33 vai nos falar. Né? Quando o Senhor ele salva Pedro, Pedro clamou, ele salvou Pedro. E a Bíblia nos fala no verso 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Está vendo, meus amados, aquilo que você talvez está vivendo, aquela tribulação, aquele momento difícil, não é em vão. Lá na frente você vai ver, você vai dar glória a Deus, vai agradecer a Deus, né? Porque o Senhor fará maravilhas através da sua vida e na sua vida, na vida da sua família, né? Ele quer salvar todos. Ele veio para buscar aquele que se havia perdido, né? Então, foi preciso que os discípulos passassem ali nessa provação. Foi preciso para eles reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Né? Eles caminhando ali lado a lado com Jesus, eles presenciando maravilhas, milagres, né? Sinais que o Senhor Jesus ali operava, e ainda eles não reconheciam que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Então o Senhor tratou isso com eles naquele dia, né? Durante aquela tarde, né? Até às 3, né? De 3 às 6 da manhã ali, né? Mas eles passaram por grande tribulação, né? Imagine só você num barco desse, né? Eu fico me imaginando, eu me coloco lá, né? Poxa vida, foi muito complicado, né? Eles sentiram medo, escuridão, chuva, vento forte, as fortes ondas, aquele negócio todo, né? Mas só que nossa vida não tem sido diferente. Nós não estamos aí em um barquinho, né? Nós não estamos num barquinho, mas nossa vida é contínua, né? O que me chama muita atenção foi que quando o Senhor Jesus ali falou com eles ali para que eles entrassem no barco e passassem para outra banda, eles deixaram Jesus para trás, né? E quantas das vezes nós metemos os pés pelas mãos e queremos fazer tudo e não convidamos Jesus para entrar no nosso barco? Oh, glória! O que faltava, meus amados, é a presença de Jesus no barco deles, né? E o Senhor Jesus entrou e logo a tempestade cessou. Logo tudo se resolveu. E na sua vida, meu amado, não vai ser diferente. Na sua casa, meus irmãos, não vai ser diferente. Deixa Jesus entrar no seu barco. Deixa Jesus entrar na sua casa. E deixa Jesus entrar na sua vida. E tudo se resolverá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, eu te agradeço, né, por este momento junto. Te agradeço mesmo pela permissão de eu entrar na sua casa, falar um pouquinho, né, das maravilhas do Senhor. Né, e que o Senhor continua a falar no seu coração, assim como Ele falou no meu. Talvez eu não consegui repassar para vocês aquilo que o Senhor falou comigo,
mas que o Espírito Santo do Senhor trate da maneira que lhe convém, da maneira que ele achar que é correto, né? No coração de cada um, na vida de cada um de vocês. Muito obrigado, meus queridos. Amém? E eu quero fazer uma oração. Agradecer ao Senhor por este momento que nós passamos junto, né? E pela presença dele na nossa vida, dentro da nossa casa. Amém? Eu convido a vocês a fechar os seus olhos, a curvar sua cabeça em reverência ao Senhor, e meditar, e levar seus pensamentos lá no céu, lá no trono da graça, e fale com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada irmão, meu Senhor, que está, meu Deus, neste momento, meu Pai, acompanhando essa live, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, meu Pai, fala, Deus, em cada coração. Meu Senhor, alcance, ó Deus, a cada vida, meu Pai. Entre em cada casa, meu Deus, opera maravilhas, Deus. Em nome de Jesus, que haja salvação, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus. Muito obrigado, Deus, pelo ProSocial Taboca. Obrigado, Deus, pela grande oportunidade, meu Deus, de estar aqui, meu Deus, a falar no seu nome e falar um pouquinho, ó Deus, das suas maravilhas, meu Pai. Continua, Pai, a tratar conosco, meu Deus. Continua, Pai, a nos ensinar, meu Deus, porque somos crianças, ó Pai, diante de Ti. Somos tão pequenos, Deus. Toma-nos, Deus, ó, pela mão, Papai, e nos ensina, meu Deus, a caminhar na Sua gloriosa presença, meu Senhor. Faça, Senhor, presença sempre, ó Deus, no nosso barco. E nos perdoa, Pai, das vezes, Senhor, que tomamos, ó Deus, decisões precipitadas, meu Pai, e não convidamos o Senhor, meu Pai, para estar no nosso barco, meu Deus. Faça, meu Deus, presença diária, Pai, em nossas vidas e em nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus é o que te pedimos, Deus. Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, glórias, aleluias. Meus amados, os recados finais aqui, né, pra gente estar encerrando a nossa live por hoje, é sobre a abertura da nossa loja. Glória a Deus, uma grande conquista, meus amados, que Deus está nos honrando. Eu quero fazer um convite especial para você que está nos acompanhando. Você é o nosso convidado especial e está nos visitando no sábado, né, durante a inauguração da nossa loja, que é lá na rua Pedro Aleixo Rodrigues, número 66, ali perto do predinho ali do Jardim Brité, daquela pracinha ali, do lado da Assembleia, da Igreja Assembleia de Deus. Vai ser uma honra ter lá conosco, né? Poder ali tomar um cafezinho junto ali, os irmãos poderem estar ali aproveitando, levando um dos nossos produtos. Para nós vai ser uma honra, né? Toda a renda é destinada à obra, né? À obra social, a essas pessoas, né? As pessoas aí que necessitam de uma atenção especial, né? As pessoas que a gente fala, né? Os excluídos sociais, né? A gente quer ir mostrar para as pessoas que eles são de grande valor, que o Senhor os ama, porque o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas, né? Nós somos todos, né? Mesma coisa ali diante do Senhor. Amém? Faça uma visita lá no dia 7, né, que vai ser de 8, perdão, às 18, e no domingo como é que é? Com licença aqui. E no domingo, dia 8 de novembro, de 8 às 11 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Aí nós vamos nos sentir muito honrados com a sua presença lá. Vai lá nos visitar, vai lá nos conhecer pessoalmente. Amém? Muito obrigado, meus queridos. Né? Vamos dar a bênção apostólica. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Né? E que a graça de Deus Pai, com o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada vida. Uma boa noite e que Deus te abençoe grandemente. Amém.